Aqui atrás de mim, um dos gráficos mais difíceis que confundem bastante os alunos nas provas de Química. Se você está se preparando para o Enem ou vestibular, está no segundo ano do ensino médio, essa videoaula é para você. Gráfico com complexo ativado, energia de ativação e variação de entalpia. Então não fica aí, porque eu amo dar essa aula e compartilhar conhecimento e fazer você aprender, compreender e ser aprovado em Química, Biologia e Ciências. Me chamo Professor Flávio Jones, aulas particulares online para todo o Brasil e presencial para o Rio de Janeiro. Dá aquela força, aquela moral, dando seu like, curtindo, se inscrevendo no canal, muitas novidades estão por aí. E também espalhando o nosso conteúdo, que é gratuito e de qualidade para você. Galera, quando eu falo de entalpia dos reagentes, eu nada mais estou falando do que a energia necessária para quebrar as ligações, as moléculas desses reagentes. Já quando eu falo de entalpia dos produtos, novamente eu estou falando de energia. Só que agora é energia para pegar essas ligações que foram quebradas desses reagentes, a juntar tudo para produzir o quê? Novos compostos, novas moléculas, novas substâncias, novos produtos. E quando eu falo da variação de entalpia, que é o meu ΔH, eu vou calcular o quê? A entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Você já viu aqui no canal que quando eu tenho um gráfico desse, que a minha variação de entalpia está com uma setinha para baixo, apontando para os produtos, e os produtos têm um valor menor do que o valor da entalpia dos reagentes, você já sabe que essa variação vai ter um sinal negativo, vai ter um valor menor do que zero, vai liberar energia e vai se chamar de reação exotérmica. Tá legal? Se você tem dúvida disso, vai aí no nosso canal, no nosso conteúdo, que você vai aprender a ver a diferença entre as reações endotérmica e exotérmica, não só nos gráficos, mas também nas reações químicas. Galera, agora quando eu falo de complexo ativado, imagina você que você está subindo aquela montanha, aquele pico. No momento que você chega na altitude máxima, no ponto mais alto, você estende a sua bandeira, o seu logotipo, ó, tira aquela foto, cheguei aqui, consegui, dei o meu máximo. A mesma coisa é o complexo ativado. Só que o complexo ativado é a energia máxima, o pico máximo de energia para que essa reação química aconteça. Na prática, quando você vê um gráfico, o valor máximo, o valor mais alto, o valor do pico vai corresponder ao nosso complexo ativado, o pico máximo de energia, o valor mais alto que está nesse gráfico corresponde ao complexo ativado. Gostou? Já curte aí, amo estar aqui e dar essa aula para você. Mas confunde bastante quando eu tenho o valor da energia de ativação, porque depende do valor o quê? Também do complexo ativado. Então você aprendeu que a entalpia dos reagentes, eu tenho a energia necessária para quebrar essas ligações. Mas para que essa reação aconteça, ela vai ter o ponto máximo de energia, que é o complexo ativado, que é o intervalo em que vai acontecer, tá legal? O quê? Tanto a minha quebra de ligação, quanto a formação dos novos produtos. Então, a energia de ativação é a energia mínima necessária para que a reação ocorra. E quando ela vai ocorrer? A reação química acontece quando eu tenho o quê? A formação de novos produtos. Lembra de transformação química?
Para que haja uma transformação química, eu tenho que ter o aparecimento, a formação de novos produtos. Se continua ali areia mais água, misturo tudo, e no final ainda continua areia mais água, eu não tenho uma reação química, eu tenho que uma reação física, ou uma mudança de estado, tá legal? Do estado sólido para o líquido e para o gasoso, eu não tenho uma transformação química, mas uma transformação física, porque aquela substância, no caso a água, ela pode apresentar, tá legal? Diferenças de estado físico e de estado de agregação, mas continua sendo a mesma substância. Então, galera, a energia de ativação é a energia mínima necessária para que essa reação ocorra, ou seja, o aparecimento, a formação de novas substâncias, novos produtos. Então, como é que eu sei qual é a energia de ativação? Eu vou pegar o meu complexo ativado, que é o meu pico máximo, o ponto mais alto desse gráfico, a maior energia, e ver onde está a minha entalpia dos reagentes. Quando eu vejo a minha entalpia dos reagentes, eu faço isso, ó, e aponto uma setinha dos meus reagentes para o complexo ativado. Esse intervalo é minha energia de ativação. Como é que eu calculo isso? Vou pegar o valor do meu complexo ativado e diminuir pela minha entalpia dos reagentes. Como é que caem as questões disso, prof? Primeiramente, vai te perguntar se esse gráfico, se essa reação se trata de uma reação endotérmica ou exotérmica. Para isso eu tenho que calcular o quê? A minha variação de entalpia. Mas você sabe que o valor maior é dos reagentes, já estou me tratando o quê? De uma reação onde eu tenho uma liberação de energia, uma reação exotérmica que tem sinal negativo e o valor é menor do que zero. Quer ver isso na prática? Vem cá. A minha variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Qual é o valor da entalpia dos produtos? Está vendo aqui, ó? 75. Menos. Qual é o valor dos meus reagentes? Menos 120. 75 menos 120 vai me dar um valor negativo, porque o valor maior é negativo, menos 45 kJ. Quando eu tenho ΔH com sinal negativo, reação exotérmica, liberação de energia. Mesmo assim, você já sabe que o valor dos reagentes é maior do que os produtos. A setinha do ΔH está apontando o quê? Para baixo. Indício, certeza, reação exotérmica. Quando eu falo qual é o valor do meu complexo ativado, qual é o meu pico do meu gráfico, o maior valor, 185 kJ. Qual é o valor da minha energia de ativação? Vou ver o valor máximo, que é 185, menos, procurei o valor dos meus reagentes, que é o quê? 120. 185 menos 120. Qual é o valor da minha energia de ativação? 65 kJ por mol. Beleza, galera? Gostou? Muito obrigado. Mas também dá aquela força curtindo, espalhando o nosso conteúdo para geral. Também se inscreva lá no Instagram, Química com Jones, YouTube, TikTok. Sempre aqui presente, porque eu amo estar com vocês, amo dar essa aula. E se você precisa dar um up na sua preparação, aulas particulares online de Química, Biologia e Ciências, e também presencial para o município do Rio de Janeiro. É nóis, tamo junto. Tchau, galera!